está em Mateus capítulo 28, versículo 18. Inclusive, foi o texto que nós fizemos a meditação nesta manhã, falando a respeito da pessoa de Jesus. Interessante que o texto, muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e ela é viva, e ela é tão viva que de repente, quando nós estamos lendo uma frase que a gente nunca tinha parado para refletir, e ela se solta assim ao nosso coração para a gente pensar e meditar sobre aquilo. E foi essa meditação que nós fizemos hoje de manhã, né, sobre o que me chamou a atenção foi ali a segunda parte, né, que na verdade é me dado todo o poder no céu e na terra. Mas eu nunca tinha pensado como eu vou transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor me falou. Vamos ler? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Os irmãos podem se assentar. Quero dar os bem-vindos a todos os irmãos, amigos, todos que estão aqui nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui com a presença também que muito alegra nosso coração, de nós podermos o conhecê-lo hoje pessoalmente. Nós já havíamos conversado pelo WhatsApp, né? Pastor Alex Ferreira, que está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, pastor, em nome do Senhor Jesus. Pastor Alex, ele é pastor da igreja do Ministério Novo Tempo, ali no Éden. E nós estaremos, eu vou ver a possibilidade de pelo menos uns 2 carros, nós podermos ir ali para atender ao convite do pastor, onde estaremos ali pregando para a glória de Deus. Amém? Satisfação, uma alegria. Interessante que o pastor Alex, eu já conheço o templo da igreja dele há mais de 50 anos, porque nós éramos de uma igreja em que éramos da mesma denominação, né? Igreja na obra da restauração. E é lógico que a gente depois, estudando a palavra e buscando a Deus, a gente entendeu de que aquele tempo que nós estávamos naquela igreja, nós já não era mais, não estava de acordo com a nossa fé, com aquilo que nós entendíamos da palavra, né? Interessante que aconteceu, pastor Alex, na época em que eu e o pastor Hamilton, nós fomos para conversar com toda a diretoria, né? Nós não queríamos sair da obra da restauração, até porque a gente tem, né, muita amizade com todos os pastores. E aí os pastores que na época disseram: já que vocês estão com uma nova visão, pensando diferente da gente, vocês é que têm que sair, né? Então foi assim, com muita tristeza, que nós acabamos nos desligando, mas até hoje nós temos um carinho muito grande. E aí, quando estava ali conversando com o pastor Alex, e eu estava dizendo para ele que a igreja que eu conheço no Éden era a igreja na obra da restauração, e ele falou: exatamente é lá. E então, maravilha, nós estaremos ali e para a glória de Deus, né? Irmãos, estava explicando o pastor Alex que o culto de quarta-feira é um culto bastante dinâmico, né? 20 minutos de louvor, 20 minutos de palavra e 20 minutos de ministração. Inclusive, a irmã Antônia que foi o link, né, da gente poder
é conhecer o pastor Alex, né? Então, uma alegria muito grande e cremos assim que já é uma amizade, né? Que precisa só ser consolidada, né? Cada vez mais. E tem um versículo de Eclesiastes que eu gosto muito, que eu trago assim como uma lição para a minha vida, que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, né? Então isso nos faz assim ter uma responsabilidade de que o nosso relacionamento ele tem que melhorar a cada dia, né? E às vezes a gente conhece pessoas, ama pessoas e de repente aquele relacionamento se esvai por falta de, às vezes, de um amadurecimento, né? Mas nós temos nos preocupado com isso e queremos de que os nossos relacionamentos eles possam ser cada vez mais parecidos com o do Senhor Jesus, né? Jesus, quando Pedro ainda não o conhecia completamente, ele chegou até negar Jesus, mas depois ele fez uma confissão de que amava o Senhor, né? E o Senhor o recebeu, e Pedro foi um homem que fez uma grande obra no reino de Deus. Amém? Queridos, eu estou aqui destacando a presença do pastor Alex, mas todos são muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus, tá? Que todos os irmãos, amigos, se sintam na casa do Senhor, né? Esta é a casa de Deus e todos nós devemos ter alegria e nos sentirmos privilegiados por estar cultuando ao Senhor. O tema da nossa palavra é o segredo da vitória. A vida de Jesus é como se a gente chovesse no molhado, né? É como se a gente falar um pouco da pessoa de Jesus, é como se a gente tivesse que falar algo que é tão óbvio, é tão claro para nós, mas que hoje é claro porque nós recebemos a Jesus, que nós cremos, mas nós precisamos de ler a palavra na perspectiva daquele que não crê, daquele que não entende, daquele que não conhece. Por exemplo, nós cremos que Jesus é 100% Deus e 100% homem. De acordo com o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele diz de que ele é o último Adão. Ou seja, o primeiro Adão foi o nosso fracasso. O primeiro Adão, ele desobedeceu. Deus, quando fez o homem, ele deu toda a autoridade, todo o poder ao homem, para o homem governar. E hoje nós vemos, assim, tem pessoas que é negacionista e diz de que nada, que a temperatura não está mudando nada. Mas se nós entendermos de que Adão ele falhou, e depois que Adão falha, todos nós também, por causa do pecado de Adão, nós também falhamos. E por causa da desobediência de Adão, nós também vivemos num fracasso, quando nós vivemos de acordo com Adão. Mas agora, graças a Deus, que Jesus nos transformou em uma nova criatura. E nós nascemos de novo. Nós nascemos não da carne e do sangue, mas nascemos do Espírito. E eu estava conversando com alguns irmãos aqui da igreja, eu estava dizendo essa semana, de que é fácil andar com Jesus no peito, agora tem que ter peito para andar com Jesus. Porque Jesus, ele é o nosso Salvador, mas ele é o Santo de Israel, ele é o justo, ele tem caráter, ele tem santidade na pessoa dele. E muitas vezes nós vivemos um evangelho em que nós, como povo de Deus, muitas vezes nós não testemunhamos desse evangelho. Não testemunhamos. Que às vezes a gente é para pagar um imposto e a gente só nega aquele imposto que é para pagar. Estou aqui
falando assim de uma forma genérica, tá, irmãos? Cada um é que sabe das suas responsabilidades, mas nós precisamos entender assim, ó, que tipo de compromisso, que tipo de comprometimento que eu tenho das pessoas vasculharem a minha vida e elas verem se existem mais coisas certas ou muitas coisas erradas. E aí, se for vasculhar a minha vida, muitas pessoas vão ver que tem muitas coisas que ainda precisam ser consertadas. Mas eu não quero viver uma vida de hipocrisia, em dizer assim, eu sou tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, eu sei o quanto que eu preciso da misericórdia do Senhor para a minha vida. Mas o segredo da nossa vitória, o segredo da vitória, eu cheguei a colocar no celular aqui, porque às vezes a gente fala de algo que a gente já costuma falar, e a gente às vezes não se dá conta dos conceitos, das definições. O que é o segredo? O segredo é uma informação, fato ou sentimento mantido oculto e que deliberadamente não revelado a outras pessoas. Ele serve para resguardar a privacidade, proteger a intimidade ou criar um senso de exclusividade. Mas o que eu quero dizer aqui? Qual é o segredo da vida de Jesus? Qual é o segredo para nós termos uma vida de vitória? E eu posso aqui resumir, irmãos, é a obediência. Jesus, ele obedeceu o Pai. E um relacionamento, quando eu leio essa passagem, foi-me dado todo o poder. Jesus, ele poderia nos dizer assim, ó, eu tenho todo o poder. Mas ele não usa dessa expressão. Ele vai dizer assim, é-me dado todo o poder. Sabe o que essa frase, ela explica para nós de uma forma passiva. Jesus não se coloca como o próprio Deus, ele se coloca como um filho. E como um filho, ele é obediente. E que coisa maravilhosa. E por que a gente fala o segredo da vitória? Irmãos, eu não sei aqui se todos aqui têm um conhecimento da salvação em Jesus Cristo. Mas muitas vezes, nós, quando não tínhamos Jesus, nós queríamos sucesso, nós queríamos vitórias, mas a gente andava dando soco em ponta de faca, a gente não conseguia vencer, a gente não conseguia a vitória que vem de Deus. E aí, Jesus é o nosso referencial. Jesus é o meu referencial. Os irmãos lembram que quando Jesus ele foi se batizar, Deus, ele falou assim, ó, quando Jesus foi se batizar, João Batista não queria nem batizar a Jesus. Ele disse assim, eu não sou digno de desatar, nem de desamarrar as tuas sandálias. Ou seja, as sandálias apontavam para o chão, para a humilhação. E ele se coloca assim, eu não sou digno nem de desatar as tuas sandálias. Ele reconhece que Jesus, ele era o Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus para salvar a humanidade. E João diz assim, você, o Senhor, é que deveria me batizar, não eu batizar o Senhor. Mas aí ele ouve a voz vindo dos céus. Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande prazer. Deus tem prazer no seu Filho. E aí Jesus Cristo, esse assunto de Jesus Cristo, se ele é homem, se ele é Deus, isso daí, irmãos, já deu vários concílios de homens estudiosos para defender, para chegar a um entendimento sobre se Jesus é Deus. Porque muitas pessoas negavam a respeito da natureza divina dele. Até que chegou-se a uma conclusão num concílio,
em que se entendeu, aí é que surgiu a doutrina da Trindade. Deus, Jesus, Deus é Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E aí quando nós lemos lá no Evangelho de João, logo que inicia o Evangelho de João, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, Jesus. Ele tanto é o próprio Deus, como ele é o próprio Filho de Deus. E na condição de filho, ele se comporta com humildade, ele vai obedecer ao Pai. Sabe, irmãos, para nós que cremos, para nós que recebemos a Jesus Cristo, isso não pode ser apenas uma religiosidade da nossa vida, da gente simplesmente a gente pregar algo, mas a gente precisa de viver essa palavra. Sabe, irmãos, quando nós estamos aqui no altar, eu estou hoje aqui no altar, estou aqui pregando para os irmãos, mas o meu trabalho, se eu tiver que estar lá na portaria da igreja para receber as pessoas que vão chegar, para mim deve ser o mesmo trabalho, a mesma alegria, o mesmo entusiasmo. Se eu tiver que lavar o banheiro da igreja, eu tenho que entender que isso é uma oportunidade para mim, de eu adorar a Deus naquilo que eu faço. Então esse deve ser o entendimento de cada um de nós, de todos nós. Jesus, ele foi servo. O apóstolo Paulo, ele diz que ele se esvaziou. Sabe, muitas vezes, a gente quando vai fazer evangelismo, quando a gente vai pregar para as pessoas na rua, às vezes a gente encontra com pessoas que às vezes a pessoa, às vezes ela está numa condição, até mesmo de estar com mau cheiro. Né? Acontece, às vezes, de você ficar ali e você, ou às vezes até mesmo no ambiente em que você vai fazer uma visita à pessoa. Mas, irmão, quando a gente pensa de que Jesus, ele saiu da sua glória, ele que era o Deus Todo-Poderoso, ele vem para habitar entre nós. Os irmãos imaginam que ele é o Criador, as árvores foram feitas por ele, e agora ele carregando uma cruz, ele carregando uma árvore. O que para nós deveria ser inadmissível, mas ele veio e ele nos ensinou. Aquele que quer ser livre, ou aquele que quer ser líder, aquele que quiser ser o principal, que seja servo de todos. Então, queridos, o segredo da nossa vitória está na nossa obediência. Obedecer a Deus, conhecer a sua palavra, e não apenas querer aprender para discutir, não apenas aprender para mostrar que tem conhecimento, mas é aprender para agradar a Deus, aprender para obedecer, aprender para ter uma motivação correta. Tem muitas pessoas que até obedecem, mas obedecem só se o pastor estiver vendo, se algum irmão estiver vendo. Se ninguém está vendo, ele não obedece. Não, a nossa obediência, ela tem que ser na motivação de Deus. Deus está me vendo, eu preciso agradar a Deus. Tanto é que Jesus, ele fala que quando você vai orar, o que você deve fazer? Jesus, ele estava aqui contrastando com a ideia, o ensinamento dos fariseus. Os fariseus, quando oravam, eles queriam ir para o meio da praça e ficar orando e falando coisas bonitas, palavras bonitas, para impressionar as pessoas. Mas Jesus, ele disse assim, quando você for orar, você entra no teu quarto. Que Jesus, ele na verdade, ele quer intimidade com você. Ele quer ensinar você os princípios do reino de Deus.
E quando Jesus ele está dizendo assim, ó, é-me dado todo o poder. Irmão, Jesus recebeu todo o poder. E ele, aqui nessa passagem, ele vai dizer assim, ó, e eu vos envio, e eu também vos dou o poder. Mas, irmãos, esse poder que ele nos dá, nós vamos exercer quando nós tivermos obediência. Obediência. Pastor Hamilton conta que uma vez ele foi chamado em Piabetá para ele repreender um demônio lá de uma pessoa. Aí ele repreendia um demônio e uma pessoa aparecia, o demônio ia lá para a cozinha, na outra pessoa de casa. Ele repreendia aqui, o demônio aparecia lá na outra pessoa. E aí ele conta de que, irmãos, se você anda com irmãos da igreja, você tem que andar em unidade. E sabe o que ele passa para a gente como pastor Hamilton foi pastor dessa igreja por 55 anos. Então, meu pai, então ele diz o seguinte, que para nós vivermos uma vida espiritual e ser uma vida vitoriosa, nós temos que andar em unidade um com o outro. E ele disse de que ele ficava tentando repreender o demônio e não repreendia o demônio naquela casa. E aí um irmão que estava com ele, esse irmão não estava unido com ele. E esse irmão foi embora, falou assim, pastor, eu tenho que ir embora, porque alguém está me esperando. E aí o pastor Hamilton conta de que só foi aquele irmão ir embora que aquele demônio saiu. Porque ele estava explicando de que se nós não andarmos em unidade, nós não temos poder. Obrigado. O nosso poder, o poder que nós recebemos é pela obediência. É a nossa obediência. E Jesus disse que nos deu poder. Irmãos, e qual é o poder que nós recebemos de Deus? É que quando nós pregamos, a palavra entra no coração da pessoa. Não é porque você é bom de homilética, que você é bom de sermão. Não, é porque o Espírito Santo usa as tuas palavras para entrar naquele coração. Que no momento em que nós pregamos, os demônios, o inferno trabalha para cegar, para tapar os ouvidos da pessoa, para que a pessoa não venha ao pleno conhecimento de Jesus. Mas quando você é um servo de Deus, na autoridade de Jesus, você prega e a palavra entra como uma flecha no coração da pessoa. E a pessoa se rende, e a pessoa aceita Jesus. Quando nós oramos, as pessoas são curadas. Por quê? Porque nós recebemos autoridade. Agora, essa autoridade, ela tem que ser exercida pela nossa obediência. Nós não podemos fazer o que nós bem entendemos, o que queremos na nossa vida, e achar que as coisas funcionam automaticamente. Não. Nós precisamos de fazer e seguir o exemplo de Jesus. Foi-me dado poder. E Jesus, ele é o nosso referencial, é o nosso exemplo. Eu queria encerrar essa palavra lendo uma passagem que está em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 em diante, que diz assim, ó, vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e multipliques o Senhor teu Deus e te abençoe na terra a qual entras para possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas.
Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra com o Senhor, que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havias de dar. A palavra do Senhor está aí, irmãos. Nós temos que escolher que caminho, que tipo de vida nós queremos. É o Senhor. Vamos amar o Senhor. Jesus, ele disse de que aquele que me ama, Jesus, ele fala assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E se você guardar os mandamentos do Senhor, o Senhor diz que Ele vai fazer uma morada dentro de você. Ele vai fazer uma festa contigo, por você obedecer. Então, queridos, eu estou falando aqui para todos nós. Essa palavra aqui, eu creio que todos nós aqui vivemos nessa obediência. E que nós possamos, em momento algum, titubear, em momento algum duvidar, em momento algum deixar de perseverar, mas se firme, porque, irmãos, quando nós obedecemos a Deus, nós obedecemos não pela nossa lógica, não pela nossa razão, mas nós obedecemos porque cremos que a vitória vem quando existe obediência. A tua família, a tua descendência, Deus tem promessas. A promessa de Abraão chegou até a mim. E a promessa de Deus a mim poderá, se Jesus não voltar, vai até 1000 gerações daqueles que me obedecerem. Que você seja, que uma grande nação nasça através da tua vida e através da tua obediência. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração.